Se você quer entender o que está acontecendo no mundo antes de todo mundo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Todo dia tem um dossiê novo aqui. Todo dia tem uma verdade que a mídia não para explicar direito. Agora abre esse dossiê. 1974. Guerra Fria no auge. A União Soviética perdeu um submarino nuclear no fundo do Oceano Pacífico. 3.000 metros de profundidade. Escuro, frio, inacessível. Os soviéticos procuraram, não encontraram. Declararam o submarino perdido para sempre. E a CIA foi lá buscar. Ergueu o submarino soviético do fundo do oceano, com uma garra mecânica, a 3.000 metros de profundidade, gastando 800 milhões de dólares, enquanto a URSS não fazia a menor ideia do que estava acontecendo. Não é roteiro de Hollywood. Aconteceu de verdade, e o governo americano manteve esse segredo por décadas. Esse dossiê vai te mostrar como a CIA executou a operação mais audaciosa da Guerra Fria, e o que ela encontrou no fundo do oceano que a URSS nunca deveria ter perdido. Em abril de 1968, o submarino soviético K-129 desapareceu no Pacífico Norte. Ele carregava 3 mísseis balísticos nucleares, 2 torpedos com ogivas nucleares e 88 tripulantes que nunca voltaram para casa. A Marinha Soviética lançou uma operação de busca massiva. Semanas de varredura, dezenas de navios. Nada. O K-129 tinha afundado a mais de 3.000 metros de profundidade numa região remota do Pacífico. Para a tecnologia da época, era o equivalente a desaparecer para sempre. A URSS encerrou as buscas. Comunicou às famílias que os tripulantes tinham partido em serviço pela pátria e tentou seguir em frente com o constrangimento silencioso de ter perdido um submarino nuclear sem explicação. O que Moscou não sabia é que a Marinha Americana tinha rastreado o K-129 afundando em tempo real. Através dos seus sistemas de monitoramento sísmico submarino, eles sabiam exatamente onde estava, e a CIA começou a planejar o impossível. A ideia era simples no papel. Na prática, era um absurdo de engenharia. A CIA queria erguer o K-129 do fundo do oceano usando uma garra mecânica gigante descendo por um tubo de mais de 3.000 metros, a partir de um navio na superfície. Ninguém tinha feito isso antes. Ninguém sabia se era possível. A pressão a essa profundidade é esmagadora. O submarino estava partido. Qualquer erro e tudo afundaria de volta. Mas havia algo dentro do K-129 que valia cada centavo desse risco. Códigos de comunicação soviéticos, manuais de operação de mísseis nucleares, tecnologia de propulsão que a CIA nunca tinha conseguido analisar e, possivelmente, informações sobre como a URSS planejava usar suas armas nucleares em caso de guerra. Era o maior tesouro de inteligência que os Estados Unidos poderiam imaginar capturar. E então a CIA fez algo que ninguém esperava. Contratou Howard Hughes, o bilionário mais excêntrico do mundo. Um homem tão famoso por seus projetos impossíveis que ninguém questionaria se ele anunciasse que estava construindo um navio de mineração do fundo do mar. Era a cobertura perfeita. O Hughes Glomar Explorer foi construído entre 1971 e 1973. Custou 350 milhões de dólares só de construção. Era um dos navios mais sofisticados já construídos. E para o mundo inteiro, era apenas um projeto excêntrico de Howard Hughes para minerar manganês do fundo do oceano. Jornalistas cobriam o projeto. Engenheiros civis trabalhavam nele sem saber o que estava sendo planejado de verdade. A cobertura era tão convincente que a própria imprensa soviética noticiou o projeto como mais uma loucura do bilionário americano. Por dentro, era outra coisa completamente diferente. O navio tinha uma abertura no casco, chamada de Moonpool, por onde uma garra mecânica gigante chamada de Clementine seria descida por cabos até o fundo do oceano. A operação inteira seria controlada de dentro do navio, invisível para qualquer observador externo. Em julho de 1974, o Hughes Glomar Explorer chegou ao local exato onde o K-129 repousava e começou a descer a garra, 3.000 metros, escuridão total. Pressão equivalente a 300 atmosferas. A Clementine desceu lentamente por dias. Cada metro de cabo precisava ser calibrado com precisão milimétrica para não quebrar sob o próprio peso. A bordo do Glomar Explorer, silêncio.
Tensão. Ninguém dormia direito. E havia mais um problema que ninguém falava abertamente. Navios soviéticos estavam circulando pela região. Não era coincidência, a URSS monitorava movimentações suspeitas no Pacífico. Os americanos precisavam operar como se fosse mineração comum. Enquanto, alguns metros abaixo do casco, uma garra descia em direção ao submarino inimigo. Depois de dias de descida, a Clementine chegou ao K-129. Os operadores controlavam tudo por câmeras submarinas com visibilidade quase zero. Posicionaram a garra ao redor do casco partido com uma precisão que desafiava qualquer lógica de engenharia. E começaram a erguer. O peso era brutal. Mais de 1.800 toneladas subindo por 3.000 metros de cabo. Por horas. Estava funcionando. E então a garra quebrou. Não toda, mas uma seção inteira do K-129, incluindo os mísseis nucleares, desprendeu. Despencou de volta para o fundo do oceano num silêncio que nenhuma câmera conseguiu capturar. Os homens dentro do Glomar Explorer ficaram paralisados. 6 anos de planejamento. 800 milhões de dólares. A operação mais cara e mais secreta da história da CIA. E o prêmio principal tinha afundado de volta para os 3.000 metros de onde veio. O que restava na garra era a seção frontal do submarino. Cerca de 1/3 do total. Mas mesmo esse fragmento continha mais do que a CIA esperava encontrar. O governo americano manteve o conteúdo exato classificado por décadas. O que vazou ao longo dos anos aponta para códigos de comunicação soviéticos, equipamentos de torpedos nucleares e documentos operacionais que ajudaram a CIA a entender melhor a doutrina militar soviética. Também foram encontrados os corpos de 6 tripulantes soviéticos. A CIA organizou um funeral naval secreto, filmou a cerimônia e décadas depois enviou a fita para o governo russo como gesto de reconhecimento silencioso. Em 1975, o jornalista Jack Anderson publicou detalhes da operação. O segredo tinha durado apenas 1 ano após a recuperação, mas o dano ao sigilo soviético já estava feito. A URSS nunca soube exatamente o que os americanos encontraram, e essa dúvida forçou os soviéticos a substituir sistemas inteiros de comunicação e mudar protocolos de segurança nuclear, gastando bilhões de rublos para proteger segredos que talvez já estivessem nas mãos inimigas. A operação funcionou mesmo quando falhou. A CIA gastou 800 milhões de dólares para erguer um submarino do fundo do oceano. Recuperou apenas 1/3, perdeu os mísseis nucleares e, ainda assim, forçou a maior potência militar do mundo a reconstruir seus sistemas de segurança do zero. Esse é o poder invisível que esse canal existe para revelar. Não a guerra que aparece nos noticiários. O plano que acontece 3.000 metros abaixo da superfície, enquanto o mundo não percebe nada. E agora a pergunta que fica é essa. Se a CIA foi capaz de fazer isso em 1974 com a tecnologia da época, o que você acha que está sendo executado hoje, com 50 anos de avanço tecnológico, que o mundo ainda não sabe? Deixa sua opinião nos comentários. Se inscreve no canal, porque todo dia tem um novo segredo esperando para ser revelado. Dossiê encerrado.